Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu gostaria de tratar com vocês acerca da importância da interpretação bíblica na missão da igreja. E o texto que eu quero utilizar para poder compartilhar com vocês este assunto e até mesmo por intermédio dele entender o quanto é importante nós sabermos interpretar os textos bíblicos corretamente, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Neste texto, o texto narra para a gente a história de Filipe, que havia sido comissionado por um anjo. O anjo ele comissiona Filipe para que Filipe vá, ao lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O lugar estava deserto, E assim Filipe fez. Filipe é o mesmo que havia sido separado pela igreja para ser um dos homens que pudessem auxiliar os apóstolos. Lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nos fala ali já da escolha de Filipe como um dos diáconos, como homem que agora estaria auxiliando os apóstolos e servindo a igreja. Havia também passado por Samaria, depois da dispersão da igreja, mas agora havia sido comissionado por um anjo para ir no caminho, para ir até o caminho entre Jerusalém e Gaza. O lugar estava deserto. E ele, quando chega lá, ele se dá, ele encontra um eunuco etíope. Ele era um alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, e ele também era o superintendente dos tesouros da rainha, ou seja, administrava os tesouros da rainha. Ele voltava para sua terra, para a Etiópia, depois de estar vindo de Jerusalém. Ele tinha ido a Jerusalém em adoração. O texto nos diz, no versículo 28 do capítulo 8 de Atos, que ele estava sentado no seu carro e ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo agora ele disse para Filipe, pede para Filipe se aproximar do carro e acompanhar o eunuco. Correndo então Filipe, versículo 30 diz, ele ouviu então que o eunuco lia o profeta Isaías. E ele faz a seguinte pergunta para o eunuco: você compreendes o que você vens lendo? Então o eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou então Filipe para subir no carro. E ele subiu e se assentou junto ao eunuco. Então o eunuco ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Quando Filipe ouviu que ele lia o livro do profeta, o Espírito Santo pediu para Filipe se aproximar, Filipe se aproximou e ele perguntou para o eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E ele disse, mas como que eu posso entender o texto se não houver alguém que possa me explicar o texto? E agora, junto com o eunuco, seguindo viagem, o texto que o eunuco lia, que não compreendia, era justamente este. Eu quero ler para vocês, a partir do versículo 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. E a dúvida do eunuco era a seguinte, versículo 34 diz: então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de algum outro? O texto que o eunuco lia e não compreendia é o texto que, para nós, é o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e esse trecho está mais precisamente entre os versículos 7 e 8. Nós sabemos que este texto diz claramente acerca da entrega de Jesus, a obra de Jesus na cruz. É óbvio que Filipe conhecia tanto a Escritura, como também o plano de salvação de Deus na pessoa de Jesus, que está nas Escrituras Sagradas. Sabendo então que agora o eunuco estava diante da leitura, mais precisamente concentrado neste texto e não compreendia, o texto, ele diz o seguinte para nós no versículo 35. Filipe, então, começando por esta passagem da Escritura, ele anunciou-lhe a Jesus Cristo. Percebam que interessante? Então Filipe foi comissionado por um anjo
para um lugar. Esse lugar era entre Jerusalém e Gaza. O eunuco estava a caminho da sua terra, a Etiópia, em seu carro, e ele lia na volta, retornando da adoração em Jerusalém, o livro do profeta Isaías, e não entendia este texto, não compreendia. Sabendo que não compreendia a sua leitura, agora já com Filipe em seu carro, ele pergunta para Filipe: de quem que está falando o profeta? Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Uma pergunta muito pertinente, por sinal, mas que demonstra para nós a importância de sabermos interpretar os textos bíblicos. Por quê? Porque agora, diante da dúvida do eunuco, Filipe esclareceu para o eunuco acerca tanto do texto que ele não estava entendendo, como principalmente a obra de salvação de Deus que há na pessoa de Jesus Cristo. Para nós esses textos hoje, eles estão muito claros, porque graças a Deus nós estamos diante das Escrituras agora, né, com os livros, né, na sua composição, que para nós hoje chamamos de Bíblia. Porém, esse livro agora na mão do eunuco, ele estava como um rolo somente, estava isolado dos textos que nós temos hoje em mãos, que nos ajudam, através de uma leitura e de um estudo, a entendê-los. Mas percebam que foi importante quando Filipe, ouvindo agora a dúvida do eunuco, ele passa a anunciar, a partir desse texto, Jesus Cristo. É muito importante nós conhecermos os textos bíblicos, entendê-los e, principalmente, a partir dessa compreensão dos textos, auxiliar pessoas que não estão entendendo. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas são a revelação de Deus para nós na pessoa de Jesus Cristo. E era justamente este personagem que o eunuco não estava encontrando nas Escrituras. O profeta Isaías falava acerca de Jesus e de sua obra. E ele, lendo o texto, ele estava confuso. Ele não sabia se o profeta estava falando de si mesmo ou de uma outra pessoa. A mensagem que havia no texto estava, na verdade, deixando clara que era a pessoa de Jesus Cristo. Mas o eunuco não entendia. Ele precisou de alguém para poder auxiliá-lo a entender o significado daquele texto. E não são poucas hoje as pessoas que nós nos deparamos lendo e estudando a Bíblia e não estão entendendo, né? De certa forma, né, nós podemos até dizer que a Bíblia ela foi desenvolvida, foi deixada para nós para ser compreendida, e existem alguns textos bíblicos que são até de simples compreensão. Mas mesmo sendo textos de simples compreensão, não significa que não haja necessidade de uma boa interpretação, uma interpretação correta. Muitas vezes a nossa compreensão ela acontece, mas não acontece de uma forma suficiente para alcançarmos o significado verdadeiro do texto. E foi justamente o que aconteceu aqui, né, neste texto narrado que está no livro de Atos dos Apóstolos. E qual foi o resultado, então, de agora Filipe, tendo conhecimento dos textos das Escrituras, sabendo interpretá-lo corretamente? Qual foi o resultado, então, agora de ter anunciado Jesus, que estava neste texto, nas Escrituras Sagradas, para este homem que lia e não compreendia? O texto diz no versículo 36 que, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O contato com o texto bíblico e a sua compreensão agora o texto estando claro, né, agora alcançando o significado e a mensagem do texto, isso resultou em fé em Jesus Cristo e fé para a salvação. Então a interpretação correta do texto fez com que o eunuco entendesse o significado do texto e aplicasse
em sua vida, resultando assim em uma obra salvadora. Repito aqui, são muitas pessoas que estão lendo os textos bíblicos e não estão encontrando o significado do texto. Encontrar o significado do texto bíblico é o mesmo que encontrar Jesus Cristo. As Escrituras tratam dele. E no que diz respeito, então, à missão da igreja? É importante, então, nós sabermos que é válido nós lermos, estudarmos os textos bíblicos, entendê-los corretamente, tanto para aplicá-los em nossas vidas, como também utilizá-los, principalmente na missão da igreja. Se hoje nós somos discípulos de Jesus Cristo, em sua missão, Jesus, na verdade, quando comissionou os seus discípulos, ele pediu para que fossem por todo o mundo, fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas que ele havia ordenado a esses discípulos. Então, quando nós estamos diante dessa missão, precisamos entender que ao fazer discípulos, nós estamos também auxiliando eles a entender os textos bíblicos para que a obra de salvação seja completa na vida deles. Entender o texto do livro do profeta Isaías resultou na obra de salvação de Jesus na vida do eunuco. Fazer com que pessoas entendam os textos bíblicos é útil para que elas encontrem o seu significado. E em seu significado do texto, com uma interpretação saudável, com uma interpretação correta, nós encontramos Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. E ao encontrarmos Jesus Cristo nos textos bíblicos, isso nos gera fé. Fé suficiente para alcançarmos a salvação de Deus na fé agora em Jesus Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com o eunuco, que levou agora isso para a Etiópia, agora como um discípulo de Jesus, agora como parte dessa obra salvadora de Deus em sua vida, certamente compartilhou isso em sua terra. Sendo uma pessoa importante, muitos podem ter tido contato com este homem na Etiópia e vieram a ter conhecimento de Jesus Cristo. Nós não sabemos qual pode ser o alcance de nós conseguirmos auxiliar uma pessoa que está lendo um texto das Escrituras e não está entendendo. Há muitas pessoas que não são discípulos de Jesus ainda, mas têm muita vontade de conhecer Jesus, têm curiosidade até mesmo acerca de saber acerca de Jesus Cristo. Podem estar diante de textos bíblicos que estão lendo, porém não estão entendendo. Mas nós podemos entender a partir desse texto no livro de Atos dos Apóstolos, que é importante na missão da igreja, auxiliar essas pessoas para uma boa interpretação bíblica, para que produza fé em Jesus Cristo, que será aquele que será encontrado nos textos, para que a obra de salvação também alcance estas pessoas. Que possamos nos posicionar, tanto lendo as Escrituras, como também estudando, alcançando a interpretação correta, aplicando em nossas vidas e também utilizando como instrumento de obra missionária para a igreja. Ok? É importante nós interpretarmos os textos bíblicos corretamente, para que isso resulte em salvação em Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, então que você possa compartilhar com alguém que de alguma forma precisa entender um pouco mais sobre este assunto e que você também possa refletir acerca dele. Entender que é importante você continuar lendo, estudando e se esforçando para entender os textos. Você pode estar sendo um grande instrumento de Deus na missão da igreja, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus.